Fala comigo, gente boa! Seja bem-vindo ao Bonicast. Nós estamos numa temporada recheada, muito boa mesmo. Temporada grandes líderes, pessoas que fazem a diferença naquilo que eles estão empreendendo, né, nos negócios, na vida espiritual. Hoje nós temos um entrevistado muito bacana da área da espiritualidade, escritor, já vou falar sobre ele, então fica aí com expectativas porque esse episódio vai ser sensacional. E lembrar que se você está precisando se desenvolver na sua área de liderança, inteligência emocional, vendas, a sua empresa, a sua equipe, o seu time, chama aqui no QR Code. Ora, vai aparecer um QR Code para você, onde você pode escanear e falar diretamente com o meu time e vai ser um prazer poder atender você. No nosso episódio de hoje, eu recebo Fábio Cosme. Ele é bispo da 9ª região eclesiástica da Igreja Metodista no Brasil. Ele preside a região do Amazonas, do Pará e de Rondônia. Ele é casado com a Rosângela, pai da Madeleine. Foi o meu primeiro mentor e é uma honra, uma alegria recebê-lo no Bonicast. Seja bem-vindo, Bispo Fábio. Pastor Boniek, é uma honra estar aqui e eu creio que vai ser incrível o nosso bate-papo. Vai ser sensacional. E papo é o que nós mais sabemos fazer, né, Bispo? Sim. Uma conversinha de 10 minutos pra gente não rende, não é conversa, né? É muito pouco. E que bom poder ter o senhor aqui. É uma agenda muito especial para mim. Eu sei das suas atividades, né? Agora escritor também, nós vamos falar sobre isso mais à frente. E com toda a sua, os seus compromissos, o senhor encontrar um espaço para vir a Tangará da Serra, nos abençoar na igreja. Pessoal, nós tivemos aí 3 dias fantásticos, né, onde ele esteve ministrando com a gente. Quarta-feira, numa campanha de oração, e sábado e domingo na conferência Avivamento, o Poder da Expectativa, e foi sensacional. O senhor gostou da conferência? Gostei demais. E foi um momento incrível, né? Recebemos insight do céu sobre a nossa vida, como nós podemos ser relevante nesta geração. Muito bom. E quanto tempo faz que o senhor não via Tangará da Serra? 9 anos. 9 anos. Última vez que o senhor esteve aqui era o pastor Rafael. Sim. Que estava aqui. Que legal. Bom demais te receber. Às vezes o senhor vai me ver com a cabeça baixa, bispo, é porque eu estou anotando aqui os seus insights que é gerado aqui na conversa. Então, às vezes o senhor vai me ver com a cabeça baixa é porque eu estou anotando. Anotar o que está ouvindo de importante é legal, não é? O que o senhor acha disso? Isso acelera o aprendizado. A mente, anota essa chave aí, ó. A cabeça é ótima para ter ideia, mas é péssima para lembrar. Fábio, como foi a sua jornada? O que o senhor pode dizer para nós de como que surgiu o pastor Fábio, o bispo Fábio? Pastor Boniek, na verdade, nós nos conhecemos há 12 anos, né? Sim. 12 anos de caminhada, Sim. 12 anos aí na estrada do Mato Grosso do Sul, Goiás. E o Fábio nasceu de uma experiência com Jesus, né? Eu tive muitos problemas emocionais, psicológicos, bloqueios, mas o meu encontro com Jesus foi um divisor de águas. Eu entrei num processo de restauração de dentro para fora, que Deus foi tocando a minha mente, no meu coração, Deus foi ministrando as minhas emoções, e não foi fácil no início. E Deus trouxe para mim um grande chamado, uma grande vocação de ser pastor e ministrar a palavra de vida eterna e de esperança para os homens. Que legal. Quando o senhor foi chamado para ser pastor, quando o senhor teve esse sentimento, o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18. Né? A minha mãe era uma pessoa que servia a Deus, uma mulher de oração, uma mulher incrível. Ela já faleceu, uma mulher de 1,45 m de altura, mas é uma mulher que gerou a minha pessoa no sentido de orar, de interceder por mim na oração, né?
Então, isso foi determinante, a oração da minha mãe em favor da minha vida. Legal. O senhor é de? Eu sou da cidade de Registro, interior de São Paulo. Fica a 186 quilômetros da capital São Paulo e 200 quilômetros de Curitiba. Por que o nome Registro? Porque os portugueses, aquela região tinha muito ouro, os portugueses eles extraíam ouro daquele local. E eles, na sua organização, eles montaram um porto para ter o controle do ouro e enviar para Portugal. E naquele porto eles registravam o ouro para enviar para a Europa. Então originou o nome Registro. E Registro hoje é uma colônia japonesa. Em 1913, o governador do estado de São Paulo enviou várias famílias japonesas para essa região. Então, Registro já foi a capital do chá preto e da banana nanica, prata. Então, foi nesse ambiente, né, um lugar ainda que temos a Mata Atlântica preservada, ar puro. Foi ali que eu nasci e que Deus forjou o propósito dele na minha vida. Que legal. E aí dali o senhor sempre foi da igreja metodista? Não, eu sou de uma família católica, né? A minha mãe foi a primeira pessoa a ter experiência com Jesus e começar a frequentar a igreja cristã. E eu sou caçula. E ela me levava para a igreja, e aí eu aprendi a fé, e aprendi a adorar Jesus, e eu fiquei conhecendo esse Jesus poderoso, maravilhoso, que me amava e que poderia transformar a minha vida. E aí o senhor começou na igreja metodista, na igreja como pastor? Eu comecei na igreja metodista de Pirassununga, interior de São Paulo, e fui desafiado pela igreja, pela liderança, para ir pastorear a igreja metodista Santa Rita do Passa Quatro, que fica a 80 quilômetros de Ribeirão Preto. Santa Rita do Passa Quatro é uma cidade de colônia italiana, e essa igreja estava há 14 anos sem pastor. Eu era solteiro, eu fiquei um ano pastoreando ali, e Deus fez uma obra de restauração muito grande. A igreja de Santa Rita foi levada à autonomia, porque ela dependia da sede regional, que era em Birigui, e aquela igreja começou a ter autonomia, caminhar com as suas próprias pernas, e várias famílias foram tocadas pela graça de Deus, foram salvas. Foi assim, uma experiência marcante da minha vida. Que legal. E aí o senhor tinha quantos anos aí? Nessa época, eu tinha 1994, né? Eu estava com 24 anos, 20 para 25 anos, né? Legal. E outra coisa que é interessante, né? Era uma igreja que estava quase morta e Deus restaurou essa igreja. E dali o senhor vem para Rondonópolis? Fiquei 6 anos em Santa Rita do Passa Quatro, e é interessante que a igreja não crescia, né? Não passava de 4 pessoas. Santa Rita do Passa Quatro. Aí começou a passar 5, 6, 7, ou seja, começou a crescer a igreja, avançar a igreja, e eu fui enviado para a igreja metodista em Rondonópolis, né, na região do agronegócio. Aí já casado? Mato Grosso, já casado. Chega em Rondonópolis, que ano? Fevereiro de 2000, fiquei lá quase 17 anos pastoreando. Quando o senhor chega em Rondonópolis, o senhor encontra uma igreja e começa a trabalhar com ela. E eu me recordo que eu te conheci, o senhor já tinha uma caminhada já bem grande lá na igreja de Rondonópolis, né? E eu me recordo de ver a igreja ali com 400, quase 500 pessoas, né? Esse trajeto de ter uma igreja expressiva em questões numéricas, como que foi isso? Como que isso aconteceu? Então, a igreja de Rondonópolis era uma igreja bem conceituada na cidade, né? Tinha famílias assim bem inseridas no mundo empresarial de Rondonópolis.
Era o metodista que amava a Jesus, mas ela precisava de uma experiência a mais com Deus, de avanço, de crescimento. E Deus proporcionou, nós começamos o trabalho de oração, vigília, jejum, buscar a Deus, né? Provocar o avivamento. E eu trabalhei muito ali o discipulado. Então, isso foi de forma processual, foi crescendo. Nós chegamos Pastor Boniek, a 55 células. Uau. Né? Nós passamos ali a ter um treinamento para a liderança do discipulado às terça-feira, que anteriormente, terça-feira tinha um culto muito fraco, que ia 5, 6 ou máximo 10 pessoas, né? Nesse culto. Aí nós transformamos esse culto num espaço de treinamento para a liderança. Nós chegamos a ter terça-feira mais de 200 pessoas na terça-feira à noite. Então, várias pessoas foram alcançadas por Deus através da célula, né? Pessoas que estavam nas drogas, casamentos que estavam desfeitos, né? Pessoas que elas estavam em crise existencial, perdidas com ela mesma. Então, várias pessoas foram transformadas. E Pastor Boniek, a coisa mais marcante, sensacional, foi ver Deus transformar muitas pessoas nesse período lá em Rondonópolis. Uau! Pessoal, por que eu estou fazendo essas perguntas, né? Trazendo aqui um pouco do histórico aqui do Fábio. Porque um grande líder, ele não começa grande, né, pastor? Ele começa pequeno. O começo, o início do projeto, né, seja da carreira, seja de um ministério, ele é sempre com recursos menores do que a visão que é gerada. Para ser um grande líder, você tem que ter o desejo de ser um grande líder. Agora, não é porque você tem o desejo de ser um grande líder, um grande pastor, um grande gerente, um grande empresário, que vai vir uma enxurrada de dinheiro, que vai vir uma enxurrada de gente, que você vai ter recursos, né, para distribuir da forma que quiser. Na maior parte das vezes vai vir desafios. A igreja não crescia. Santa Rita do Passa Quatro não crescia. Em Rondonópolis, amavam a Jesus, eram metodistas que amavam a igreja, mas a igreja também estava estagnada. Algo teve que ser feito por alguém que quer algo novo, que quer algo grande. E é isso que faz com que realmente um grande líder surja. A minha pergunta, Bispo Fábio, diante disso olhando para trás, o senhor narrando essas histórias, o senhor já usou essa palavra, isso foi marcante lá em Passa Quatro, isso foi marcante aqui em Rondonópolis. Existe um momento específico que o senhor conseguiria parar para pensar e dizer assim, aquele dia foi chave para a minha virada, para acontecer o que aconteceu na minha vida. Talvez aquele dia não gerou as 500 pessoas de uma vez, não gerou toda a transformação de uma vez, mas foi aquele encontro ou foi aquela palavra que foi marcante para que essa chave virasse? Pastor Boniek, realmente um momento marcante na minha vida aconteceu em Rondonópolis, da igreja metodista. Mas tudo isso porque eu sempre tive a atitude de orar. E nesse período eu intensifiquei a minha vida de oração, de busca a Deus. Agora foram vários fatores que favoreceu para que eu vivesse um ponto alto, um ponto de sucesso no ministério pastoral em Rondonópolis. É que também eu fui em conferências, em congressos, que veio me capacitar com ferramentas, como liderar, como ser criativo, né, na igreja, e principalmente ser criativo na igreja para os que estão de fora, para as pessoas da sociedade. Ser atrativo. Ser atrativo, né? Ter uma proposta interessante. Então eu aprendi muito nos congressos, eu aprendi muito nas conferências, eu aprendi com pastores de referência, pastores frutíferos, pastores de sucesso, mas eu afirmo para você que foi determinante a dependência de Deus, a oração. Porque eu era um pastor dentro da igreja metodista, um pastor comum, normal. E através do crescimento, da explosão do crescimento, que foi num processo, né, não foi algo imediato, foi muito trabalho duro, e Deus levantou
uma equipe de homens, mulheres, casais em Rondonópolis que abraçaram a visão de crer em algo maior. E a igreja de Rondonópolis nunca tinha crescido, então ela passou a crescer. Os vizinhos, pastor Boneco, só para você ter uma ideia, os vizinhos chegavam e perguntavam para as famílias que tinham afinidade o que está acontecendo com a igreja metodista, porque não havia mais espaço ao redor do prédio da igreja, lugar para colocar moto, lugar para colocar carro, porque era uma multidão. Era uma multidão terça-feira, era uma multidão no domingo à noite. Então, você vê famílias chegando, crianças, adolescentes, jovens, casamentos serem restaurados. Então, foi algo assim sobrenatural. Então, os céus invadiu o povo metodista em Rondonópolis. Então, esse foi um ponto marcante. E eu me tornei um pastor metodista conhecido, né? E que culminou eu ser candidato a bispo, que o cargo maior na igreja metodista é ser bispo. Eu nunca pensei em ser bispo. E eu me tornei candidato, né, pelo reconhecimento do meu trabalho, porque nós ajudamos igrejas no Mato Grosso do Sul, Goiás. Eu participei de uma capacitação que levamos o discipulado e o encontro com Deus no Peru, na cidade de Lima. Então, eu me tornei conhecido e Deus me surpreendeu. Que eu fui eleito bispo da igreja metodista e hoje, com muita alegria, estou servindo o reino de Deus no norte do Brasil. Que legal. Bispo Fábio, eu fui um dos privilegiados de ter aprendido com o senhor naquele período. Morava em Rio Verde, pessoal, no Goiás. Pastoreava uma comunidade ali, uma igreja que quando nós assumimos tinha cerca ali de 6 a 12 pessoas, né? Eu saí de Rio Verde, fui a Rondonópolis várias e várias vezes para poder aprender com o senhor. E na maior parte dessas vezes eu fui subsidiado pela igreja de Rondonópolis. A igreja de Rondonópolis ela cresceu e se tornou tão generosa, não só em ajudar o pessoal com mentoria, mas até mesmo aqueles que queriam aprender e se achegar até eles. E não tinha condição, a igreja investia neles, né? Então foram vários pastores da região do Mato Grosso, de outros estados, como o senhor mencionou aí, que procurou o senhor. É claro que, assim como acontece no mundo corporativo, existe muita gente que quer saber como que uma coisa funciona e etc, etc. E existe uma parcela que executa e existe uma parcela que não executa. Então eu acredito que não é diferente na vida ministerial. Deve ter acontecido pastores, né, pastoras que te procuraram, alguns executaram, ouviam o que você tinha a dizer e executavam, testavam, validavam, e outros ia lá, ouvia e não testava e não validava. Olhando para essa trajetória, em que momento que o senhor percebeu que essa liderança que o senhor estava exercendo sobre outros pastores, ninguém te colocou líder acima deles, mas eles te colocavam, eles iam lá procurar. A que momento essa liderança, o senhor percebeu que realmente estava dando resultado, estava gerando crescimento na vida dessas igrejas? Pastor Boneco, isso é muito interessante. Parabéns pela pergunta, né? Obrigado. Pergunta inteligente. Eu percebi que pessoas vinham até mim de forma espontânea, né? Natural, sim. E começavam a perguntar sobre a igreja de Rondonópolis, sobre o meu ministério, e eles expressavam o desejo de que queriam caminhar comigo, de que queriam ir até Rondonópolis e ver o que estava acontecendo. Porque a igreja de Rondonópolis se tornou uma igreja expressiva, né? As pessoas começaram a comentar, porque coisas boas estavam acontecendo na vida dela e através da vida dela. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que pessoas começaram a me seguir, pedir para me seguir, pediram a minha ajuda. E aí é interessante, eu nunca pensei em ser bispo. Sobre esse aspecto é muito importante dizer. Aconteceu uma conferência do discipulado
na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, próximo de Campinas. Eu lembro, eu cheguei de viagem para aquela conferência, 2 pastores me abordaram e falaram assim: você tem que ser candidato a bispo. Falei, não, eu nunca pensei nisso, acho que vocês estão equivocados sobre isso. Então essa questão foi crescendo, né? Sim. Então aí você percebe que a sua liderança, o seu trabalho, ela é relevante, ela está tocando em pessoas, ela está agregando na vida de pessoas, e que você simplesmente não está fazendo um trabalho voltado para si, Sim. mas você está fazendo um trabalho voltado para as pessoas, para contagiar as pessoas, para que mais pessoas sejam levantadas, treinadas, capacitadas para ser um líder relevante. Então, esses foram os sinais importantes que eu percebi que estava no caminho certo, e que a minha liderança realmente era uma liderança abençoada, mas uma liderança aberta para todos. Top. Olha, gente, pega essa chave, hein? Pediram para me seguir, ele falou, e falou com ênfase, não é no Instagram não, viu? Né, bispo? Pediu para me seguir na vida mesmo, ali no dia a dia, conhecer a igreja. Eu me recordo que a primeira vez que eu fui numa conferência, e se eu não estou enganado, salve a memória, que muitas vezes não é muito boa, foi o pastor Eduardo, do Rio de Janeiro, que pregou. Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Se eu não estou enganado, foi essa a primeira conferência que eu fui. E eu falei pro Itamar, beijo Itamar e Divonete no Goiás, creio que eles vão assistir esse episódio. Meus parceiros de estrada, né, topavam tudo, iam comigo para vários lugares para aprender. E eu lembro de eu falar pro Itamar, para Divonete, eu fiquei muito feliz, muito impactado com tudo aquilo. Eles também ficaram, e eu falei para eles assim, não sei se eles vão se recordar. Gente, mas espera lá, na estrada, bispo, eles estavam em festa, eles estavam em conferência. Eu quero ver esse negócio no dia. E aí eu voltei, entrei em contato com o senhor, e o senhor me recebeu lá para o dia a dia da igreja. Fiquei lá uma semana na tua casa, quase 5 dias na tua casa, tomando café contigo, fazendo caminhada com o senhor. Em uma dessas ocasiões, não sei se o senhor se recorda, o bispo Adonias estava lá, nós fizemos caminhada juntos, e eu vi o dia a dia, fui em várias células, né? Nesses 5 dias aí eu fui em várias células, ver os movimentos, falar com os líderes, e de fato, essa palavra que o senhor usou aqui, contagiar as pessoas. Havia um contágio em Rondonópolis que era diferente. Eu não sei se a Aline, que está aqui nos bastidores, ela vai lembrar, mas eu dizia, se tem uma igreja que eu gostaria que a minha igreja fosse parecida nessa questão de chegar, de clima, sabe, quando você chega, aquele clima de chegada e tal, é Rondonópolis. Porque quando você chegava em Rondonópolis, naquele período ali, o contágio de amor, de pertencimento, cara, eu era de Rio Verde, no Goiás, as pessoas não sabiam quem eu era, eles não sabiam que eu era pastor. Me receberam de um jeito, a igreja, o jeito da igreja, parecia que eu estava lá, que eu era membro lá há muito tempo. O contágio era muito forte. Então, durante a conferência e depois da conferência, isso foi algo que o senhor conseguiu implementar no DNA, né, da tua igreja lá. E a pergunta que eu quero fazer, que está fora do script aqui, esse DNA que o senhor conseguiu implementar na igreja, é possível implementar também numa região com tantos pastores e tão distante como é a tua região ali, né? O estado territorial é muito expansivo, né? Pastor Boniek, o DNA é o DNA de Jesus. E o DNA de Jesus, ela acontece através de princípios e de valores do reino. Então não importa a cultura, se é no norte do Brasil, no nordeste, se é fora do Brasil, se é na Europa. Nós sabemos que cada localidade tem a sua cultura, tem a sua facilidade, tem a sua dificuldade. Então, dificuldade a gente vai encontrar, mas quando nós trabalhamos o DNA de Jesus, que é baseado em valores, princípios, isso é possível em qualquer lugar, com qualquer pessoa, porque o que vai tocar os corações de Deus não é a palavra de um filósofo, não é a palavra de um teólogo, é o princípio
do Filho de Deus. Uau. É um princípio que vem do céu para a terra e que vai tocar, que vai queimar, que vai renovar a mente daquele povo, vai gerar um novo tempo, vai gerar uma nova mentalidade e aquele povo vai ter uma nova cosmovisão do reino e da vontade de Deus na terra. Uau. Pegou essa chave aí, gente? O que vai tocar o coração de Deus não é uma palavra de um filósofo, né, de um erudito, mas os princípios. Bispo Fábio, 60 pastores estão sob a sua liderança, né, no estado do Amazonas, do Pará e de Rondônia. O que o senhor considera que é essencial para formar bons líderes espirituais? Em primeiro lugar, você tem que valorizar a vocação de Deus na sua vida. Se você tem liderados, é porque Deus te presenteou com aqueles líderes. E uma coisa, pastor Boniek, que me chama muito a atenção é sobre Davi. Uhum. A Bíblia diz que Davi, fugindo, né, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Quando ele chega na caverna de Adulão, ele encontra homens falidos, quebrados, amargurados, indignados, né, pessimista. E Deus usa Davi para, no período de tempo, trabalhar o coração desses homens. E Davi, ele tem uma percepção aguçada, que ele percebe que aqueles homens têm potencial, que eles podem superar. E eles se tornam os valentes de Davi. Sim. Guerreiros excelentes. Sim. Né? Então Davi foi o maior rei na vida de Israel, mas ele não conseguiu as vitórias sozinho. Ele tinha um time com ele. Agora, um time de excelência. Mas Davi, ele amava os liderados. Então, hoje, é possível você ter um time de líderes excelentes, frutíferos, que sonham o sonho de Deus. Quando você valoriza essa vocação, que você está aqui na Terra como líder para destravar a vida de muitas pessoas. E como uma flecha, você lançar homens e mulheres para serem instrumento de Deus para transformar outras vidas. Então eu vejo que o líder, ele tem que valorizar a sua vocação, ele tem que respeitar seus liderados, ele tem que amar os seus liderados. E outra coisa, você como líder, você tem que estudar. Você tem que pesquisar. Você tem que andar com gente que mata gigante. Porque se você anda com gente medíocre, com pessoas superficiais, você vai ser um líder superficial. E você sendo um líder superficial, coitado dos seus liderados, porque você vai passar a superficialidade para eles. Sim. Então você tem que amar esses líderes e saber de uma coisa, esses líderes não te pertencem, pertencem a Deus. E você tem que amá-los, cuidá-los e capacitá-los, porque você crê que o Kairos de Deus vai chegar na sua vida, que vai ser um tempo de uma grande explosão de crescimento, de transformação. Amém. Amém. Pessoal, isso vale para quem é empreendedor ou é só para o líder ministerial? Esse líder que tem que crescer, que tem que querer, tem que estudar, tem que ler bons livros, não pode ser superficial. Esse líder que tem que priorizar conexões, sentar em mesas mais altas, né? Se conectar com pessoas que estão com níveis de resultados maiores. Isso se aplica só à igreja ou isso também se aplica aos negócios? Qual que é a sua opinião? Isso é para o fazendeiro, o produtor de soja, para o advogado, para o dentista, né? Para os profissionais liberais, é para todos. É para quem, pastor Boniek? Quer mais, que quer crescer, que quer avançar e quer viver uma vida interessante na Terra. Isso aí. Quer ser relevante na sua liderança? Pega essa chave aí e aplica. E assim,
você já percebeu, nós começamos a falar sobre jornada, sobre o propósito, né, como ele começou, e agora nós estamos falando sobre a liderança, como exercer a liderança sobre a vida das pessoas, né? Qual o conselho que o senhor pode dar, Bispo Fábio, para uma pessoa que está nos ouvindo e ela quer se tornar um líder, mas ela tem medo? Talvez ela quer se tornar um pastor, uma pastora, mas tem medo. Talvez ela quer empreender, não quer ser pastor, pastora, mas quer empreender. Quer ter uma loja, quer ter uma empresa, mas tem medo. Talvez já é um líder, mas quando pensa que tem que colocar mais pessoas, tem que ampliar, né, trazer mais pessoas, aumentar o número de liderados e etc., também tem medo. Qual o conselho que o senhor dá para essas pessoas que querem começar agora, desejam ser relevantes, frutíferos, mas estão inseguros? Em primeiro lugar, não subestime a sua vida e o potencial que Deus já colocou dentro de você. Pastor Boniek, medo, insegurança, pensamento de desistir, isso já aconteceu com os maiores homens na história da humanidade. Isso faz parte da vida. Mas não significa que nós sentindo medo, que nós vamos ceder esse medo, deixar esse medo nos dominar. Então, o meu conselho, se essa pessoa ela quer crescer, ela quer avançar, ela quer ter relevância na sua profissão, na sua vida aqui na Terra, ela precisa querer mais. Muito bom. E ela tem que estudar. Leia bons livros. Assistam bons filmes. Leia a palavra de Deus e aprenda com as personagens bíblicas. Procure andar com gente de sucesso. Mas não gente arrogante. Mas gente humilde, mas que é competente, que tem excelência, que voa alto. Então, Deus nos chamou para voar alto. Teve um tempo, pastor Boniek, que eu era muito bloqueado emocionalmente. Eu não tinha esse entendimento, essa consciência de que a minha vida tem valor. Hoje, eu sou um cara que eu acredito muito em mim. Coloco em primeiro lugar Deus. Sim. E eu estou aí, procurando aprender com os livros, ouço excelentes pregações que tem na internet, né? Estudo, pesquiso, e uma coisa, eu quero mais. Então você quer ter sucesso? Queira mais. Tenha fome. Eita, pega. Gente, quem está me acompanhando aí, queira mais. Né? Quem está acompanhando o Instagram, Bonicast Oficial, que é onde está os cortes do nosso podcast, os nossos episódios aqui. Eu não vou dizer que em todos, né, mas vários episódios a gente acaba chegando nesse ponto aqui. Porque a intenção do podcast, do Bonicast, Bispo Fábio, é gerar um conteúdo que ajude as pessoas que estão ouvindo se desenvolver e crescer, é provocar pensamento. Não é só trazer uma curiosidade sobre a tua vida, mas é provocar pensamento. É provocar decisões, que as pessoas possam ver lá e tomar decisões assertivas, baseadas na referência da vida de pessoas relevantes. E ele frisou aqui, não é a primeira vez que ele frisa aqui, querer mais, querer mais. Querer mais é o quê? Ambição. E ambição, é bom ter aqui mais uma autoridade religiosa. Ambição, as pessoas são muito bloqueadas nessa palavra. Porque tem muita gente que acha que ser ambicioso é do capeta. Ser ambicioso é do Satanás. Enquanto, na verdade, lá em Gênesis, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A Bíblia fala lá em Apocalipse que ele vai ter uma multidão de gente lá no céu, não é isso? Assim como a areia do mar, que não se pode contar, e numerosa como a areia do mar. Isso é ambição, ter uma multidão de filhos lá com ele no céu. Deus é um Deus ambicioso, de crescimento, de inovação, de vitória, de avanço. E muitas vezes eu vejo pessoas temente a Deus, com a sua mente presa, cativa. Por que o senhor acha que existem pessoas, principalmente cristãs,
bloqueado na ambição. Querem tão pouco da vida, anseiam tão pouco da vida, sabe? Inspiram, anseiam, desejam tão pouco diante de um Deus que tem tanto para nos dar. Pastor Boniek, essas pessoas cristãs, você falou bem, são pessoas bloqueadas. Elas têm um histórico de vida, onde elas nasceram, né? A criação, a questão passa pela paternidade, pela identidade, quem sou eu? E muitas pessoas, elas estão adoecidas nas emoções, nos sentimentos da alma. Mas nós temos duas opções na vida, né? A vida me marcou negativamente. A vida colocou em mim marcas, dores, perdas, prejuízos, me adoeceu. Tudo bem, isso é uma parte. Mas essa parte da vida é uma parte. Não é a totalidade da vida, tem outra parte da vida. Sim. O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Né? Então a pessoa, ela tem a capacidade de pegar tudo aquilo que fizeram com ela, de utilizar as injustiças e dar a volta por cima. Mas para isso, ela precisa ser humilde e estar aberta para uma nova proposta. E essa nova proposta vem da palavra de Deus. Provérbio 23:7 diz: o que você imagina é o que você é. O que você pensa de si próprio é o que você é. Então, é o seguinte, é uma grande contradição, pastor Brunet, que a pessoa está com a palavra de Deus, a Bíblia, e a Bíblia, ela levanta o homem, né? Ela tem uma proposta de cura, de transformação. A Bíblia é a história de amor de Deus com o homem. E como tem pessoas com a Bíblia na sua casa, tem pessoas que têm Bíblia de vários tamanhos, de várias traduções, e ela continua estagnada, adoecida, presa. Então, essa pessoa, ela precisa tomar uma atitude, uma decisão na vida dela, para que Deus haja na vida dela, e Deus vai usar um livro, Deus vai usar um líder, Deus vai usar um curso universitário, um treinamento para destravar essa pessoa. Agora, a pergunta é, ela quer? Uhum. Porque é o seguinte, eu olhar para mim e reconhecer as minhas limitações, as minhas doenças, não é algo agradável. Mas a gente sabe que o crescimento e a transformação causa em nós dores. Uhum. Agora, mas é uma dor que vai me levar para uma vida de transformação, de cura, de restauração. Então a pessoa tem que ter esse entendimento. Agora, a Bíblia diz que o jovem rico encontrou com Jesus, elogiando Jesus. E Jesus falou, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E diz a Bíblia que ele saiu da presença de Jesus contrariado com Jesus, triste com Jesus. Porque ele não quis. Jesus não é contra a riqueza. Jesus não é contra o sucesso. É que aquele jovem, ele era materialista, o dinheiro era o Deus dele e ele era voltado só para a matéria. Então, ele saiu triste de Jesus. Então, tem muita gente que ela não quer fazer a parte dela. Ela não quer tomar uma decisão para que a vida dela seja transformada, ela tenha renúncias na vida dela. Então, é uma decisão pessoal. Sim. Pegou a chave aí, né, gente? Bispo, a região lá da nona região eclesiástica da Igreja Metodista, né? É uma região, como todas, né? Desafiadoras, mas a gente sabe da expansão, que isso também é um desafio. Como tem sido possível alcançar resultados tão expressivos com poucos recursos, né? Há pouco tempo a região foi autonomia, era uma região que necessitava, né, de ajuda bem expressiva nisso. Hoje é uma região autônoma. Como que é possível alcançar esses resultados? Pastor Boniek, quando eu cheguei no norte, eu era responsável pelos 6 estados. Estado de Rondônia, Acre, Roraima, estado do Amazonas, estado do Pará, estado do Amapá. 6 estados.
realmente foi desafiador. 5 anos eu trabalhei nesses 6 estados. E a maior parte das viagens tem que ser de avião. A passagem é muito cara, o espaço geográfico é gigantesco, mas em julho de 2022 conseguimos autonomia através do concílio da Igreja Metodista, o concílio geral que aconteceu na cidade de Sorocaba, Sim. no interior de São Paulo, e hoje, com a autonomia, ficou comigo e os pastores, o estado de Rondônia, estado do Amazonas e estado do Pará. Os maiores estados do Brasil, geograficamente, é estado do Amazonas e estado do Pará. Ainda continua grande. Mas como trabalhar nesses estados, né, com a geografia tão assim ampla, eu vejo que tem que usar a criatividade, tem que depender de Deus. Quando eu falo depender de Deus, não é ficar sentado no sofá com os braços cruzados, só orando e lendo a Bíblia. Não é isso. Quando eu falo depender de Deus, é pedir de Deus uma direção, que venha um insight dele. E você tem que ter a sensibilidade e perceber o mover de Deus, o movimento de Deus, qual a direção que Deus vai te dar. Então, o que eu tenho feito hoje? Hoje eu tenho procurado ser um bispo bem pastoral, de relacionamento, tempo à mesa. Você gosta de comer, pastor Demais da Budeck? conta. Picanha, então. Então, Pão de queijo, o maior comedor de pão de queijo na Arara da Serra, chama-se mas o perigo é ficar com a cara de pão de pão queijo, de né? queijo. Thomas. Então, é o seguinte, lá eu tenho Pastor procurado Thomas. desenvolver o relacionamento com os pastores na perspectiva relacional, amizade, tempo à mesa. Então, quando eu vou para Manaus, que nós temos ali várias igrejas, eu fico lá 10, 12 dias, eu visito todas as igrejas. Eu almoço, eu tomo café com os pastores, com a família dos pastores, né? Então, a minha presença não está apenas lá no púlpito, porque a presença no púlpito é fácil. Então, quando eu vou para Manaus, a gente come peixe, né? Eu também gosto de comer. A gente come peixe, toma café, e a gente tem um momento um tempo junto com os pastores, só com os pastores. Então, eu tenho desenvolvido essa questão do relacionamento bem pessoal. Tenho trabalhado o avivamento. Eu vejo que a Igreja Metodista precisa voltar a ter o coração aquecido. Precisamos ser renovados e despertados. Deus ama a Igreja Metodista. A Igreja Metodista é uma bênção. Então, eu estou trabalhando a questão, todo ano, fazer conferência do avivamento do estado de Rondônia, estado do Pará, estado do Amazonas. Nós temos esse ano já marcado uma conferência em junho do avivamento em Rondônia. Nós vamos ter uma conferência do avivamento em Manaus, em agosto, e também vamos ter uma conferência do avivamento no segundo semestre no Pará. E estamos também retomando aqui todo o nosso treinamento no discipulado. O que é discipulado? É fazer discípulos, é ganhar almas e cuidar, gerar filhos espirituais e cuidar deles, né? E nós estamos nesse preparo, retomando, vamos criar materiais e vamos ter treinamento com todos os pastores nos distritos. Os SDs são, quem não conhece aqui, o SD é o representante do bispo. Então, naquele distrito... É supervisor. É supervisor. Naquele distrito pode ter 5 igrejas, 8 igrejas, 15 igrejas, e o SD, que é o supervisor, ele representa o bispo e fomenta todo o projeto que nós temos para aquele distrito de treinamento, de aperfeiçoamento, de crescimento, para a gente superar as nossas dificuldades, mas sempre estar atento ao potencial que aquele distrito tem. Quais são os pontos fortes para o crescimento? Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva. Nada é fácil, não tem uma varinha, né, mágica que você
toca nas igrejas, nos pastores, que tudo vai acontecer de forma favorável. É trabalho duro e um trabalho constante. Não desistir. Tem que ter cara de leão e sangue nos olhos para avançar. E eu acredito em dias melhores, maravilhosos, de avivamento em Rondônia, estado do Amazonas, estado do Pará. E eu louvo a Deus e quero aqui nesse podcast agradecer pela equipe pastoral da 9ª região. Uau. Pastores e pastoras, vocês são uma bênção. Povo metodista do norte, vocês são bênção de Deus na minha vida. Top. Deus abençoe cada pastor e pastora nessa região. Lá na região também, bispo, tem um projeto da região que acontece no Amazonas, né? Que é o Barco Hospital. Fala um pouquinho sobre ele. Inclusive, eu vou colocar no meu Instagram, tanto pessoal quanto do Bonicast, em parceria ali, o vídeo do Barco Hospital, para você conhecer um pouco mais, né, de forma visual. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do projeto. Então, o Barco Hospital está trabalhando há 25 anos. Nós ganhamos esse barco, foi um presente da Visão Mundial. A Visão Mundial é uma missão cristã, né, americana, muito forte, tem contribuído com a evangelização das nações em várias partes do mundo. Então nós recebemos esse barco. Esse barco, ele tem a proposta de levar o amor de Deus, a esperança de Jesus nas comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia. Mas nós levamos médicos, dentistas, odonto, nós levamos oftalmologista, nós já levamos óculos, tudo gratuitamente. Nós não recebemos dinheiro público. E nós ali oramos pelas pessoas, fazemos trabalho com crianças. E pastor Boniek, esse trabalho é um trabalho assim sensacional. Várias pessoas já foram salvas. Eu me lembro que numa das viagens do Barco Hospital, que é a Missão Amazônia, o barco abordou uma mulher gestante na beira do rio. Olha. Ela estava muito mal, com muitas dores. E ali eles conseguiram atender, fazer o parto. Ela iria morrer e a criança iria morrer. Então é o seguinte, é um trabalho que vale a pena. São voluntários, né, que pagam para ir. O barco ele pode receber equipe de fora até 22 pessoas, por causa da segurança do barco. E ali nós temos ar-condicionado nos quartos, nós temos uma equipe de cozinha, e quem tem ido tem tido uma experiência marcante. O café é bom, o almoço, o jantar, e a experiência de você estar ali tocando numa criança, contribuindo, ajudando um idoso, porque estão distante de Manaus, distante das cidades. E como que funciona? Só recebe metodista? Como que é? Não, recebe metodista, recebe cristão de outras denominações, recebemos universitários, né? Universitários que estão fazendo odonto, medicina, temos recebido universitários aqui do Brasil, como universitários dos Estados Unidos, universitários americanos que vêm também contribuir. Então, é um trabalho assim, de excelência, que a Igreja Metodista está dando a sua parcela de contribuição para abençoar a Amazônia. Sabendo uma coisa, é um trabalho baseado no amor de Deus. E nós não recebemos dinheiro público. É uma ação nossa. Sim. E você que está aqui me ouvindo, você pode participar. Eu vou deixar com o pastor Boniek aqui os contatos, as informações, sim. E você pode ter uma aventura com Jesus o ano de 2026 na Amazônia. Então, são várias viagens que acontecem durante o ano. Esse ano todas as viagens já estão com pessoas preenchidas, não tem vagas para esse ano. Ele falou assim, a pessoa paga para
para ir? Porque tem a questão da alimentação, manter o projeto, é através, né, desse recurso, da sua inscrição, que é possível, né, servir o café e manter todo o projeto rodando, né, Bispo? Mas se algum empresário, né, de uma forma legítima, clara, né, quer fazer uma contribuição, é possível? Como que funciona? Financeira, estou dizendo, né? Afinal, aquele que semeia, colhe, né? Pastor Boniek, eu vou deixar para você as informações e o Pix, tá? Porque nós estamos para elaborar uma forma de facilitar as pessoas que querem se tornar colaboradores da Missão Amazônia, que vai ser amigo do barco. Amigo do barco. Vai ser amigo do barco. Então, logo nós estaremos tendo condições de passar isso. Esse ano ainda vou retornar, né, a Tangará, nós vamos estar juntos. Sim. E aí eu quero ver se a gente faz o podcast aqui bem específico sobre a Missão Amazônia. Top, top. E ainda falando sobre a Missão Amazônica, o senhor é um homem de conexão, né? Como a gente estava dizendo aqui, eu quero mais, e esse eu quero mais, o senhor te fez andar várias igrejas em vários lugares do Brasil para você poder ser o melhor pastor possível na época que o senhor era um pastor local, um líder local, certo? Na linguagem corporativa, ele era um gerente. Agora se tornou um diretor. E como diretor, como bispo, né, o senhor também tem buscado conexões para trazer renda, trazer recurso para rodar, né, a sua região, principalmente o projeto do barco ali na missão no Amazonas. Visando isso, o senhor foi parar na Coreia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa ida tua à Coreia, as igrejas que o senhor conheceu lá, a parceria com a Igreja Metodista na Coreia voltada para esse projeto aqui, né? Que o senhor mostrasse a necessidade que a gente tem de abrir a nossa visão para conexões, e não é só ficar no mundo das ideias, né? Eu acho que fulano pode me ajudar, eu acho que essa ideia poderia acontecer. Você tem que ir lá e executar. E o senhor foi e executou, foi ano passado para a Coreia, vai esse ano de novo, ano que vem vai, e eu também vou junto. Comente para nós a questão da Coreia, a parceria com a Coreia. Pastor Boniek, Coreia do Sul. Pastor Boniek, a ida à Coreia foi algo profético. O que é algo profético? É aquilo que Deus estabeleceu, que vem do coração dele para nós, aqui na Terra. Então, antes de 2020, antes de 2022, no início de 2022, Deus usando uma pessoa que eu acredito no ministério profético, na palavra profética, Deus usou essa pessoa para dizer que eu iria participar do concílio da Igreja Metodista, que tem as eleições. Você sabe que o bispo e a bispa metodista, eles passam por eleição de 5 em 5 anos. Então a palavra profética dizia que eu ia ser reeleito e que eu iria, após o concílio, eu iria para a Coreia. Eu nunca tinha pensado em ir na Coreia, eu não tinha propósito para ir para a Coreia, não tinha nada na minha mente sobre a Coreia. Então, aconteceu o concílio, fui reeleito, 2022, veio 2023. No final de 2023 surgiu uma proposta, uma possibilidade de ir para a Coreia. Olha o cumprimento da palavra. Em maio de 2024, eu fui para a Coreia com um pastor que trabalha comigo, que é coreano, o pastor Kyung. Ele é filho de missionário, né? O pai dele, o pastor Lee, e a mãe Lili, há 35 anos vieram para Manaus para atender os coreanos que trabalhavam na Zona Franca de Manaus. E ele cresceu no Brasil, mas quando ele tinha quase 20 anos, os pais dele enviaram o Kyung para os Estados Unidos, que ele foi estudar, fez teologia nos Estados Unidos, fez o curso secular. Então o pastor Kyung, ele veio para estar com o pai dele porque a mãe dele faleceu no período da pandemia. E através dele, ele arrumou uma agenda para a gente ir para a Coreia. E nós levamos o projeto do Barco Hospital. Eu fui recebido pelo bispo presidente da Igreja Metodista da Coreia. Quem está me ouvindo, saiba, a maior igreja metodista do mundo está na Coreia. É uma igreja relevante na Coreia, que tem colégios,
que tem universidades, tem hospitais. E eu tive o privilégio de conhecer um hospital relevante da Igreja Metodista na Coreia, a Universidade Metodista de 70 anos. Eu pude participar de uma celebração lá na universidade. Uau. Né? Então, e conheci várias igrejas na Coreia. E preguei em 2 cultos da madrugada, porque, pastor Boniek, na cultura cristã na Coreia, todas as denominações, elas oram de madrugada. Na igreja? Na igreja, antes de ir para o trabalho, 5 horas da manhã. Eu estive em 2 cultos pregando. Eu tive esse privilégio. E eles não cancelam os cultos porque a igreja está em festa, porque a cidade tem um feriado. Não, são 365 cultos durante o ano. Certo. Né? Então é uma igreja. A Coreia, na década de 50, 60, era um país miserável. Hoje é um país riquíssimo, que exporta tecnologia. E as maiores igrejas estão na Coreia. Né? Então eu fui impactado com a vida de oração deles, a generosidade deles, e uma igreja mandou uma oferta preciosa para o Barco Hospital. A Igreja Metodista Bom Pastor, do pastor Davi, que hoje tem 20 mil membros, né, trabalha com discipulado, com célula, tem 900 jovens, 2.000 crianças. É uma igreja que tem uma proposta de culto contemporâneo. Então, isso agregou muito na minha vida. E agora estou retornando, agora em maio, né, para a Coreia, para ampliar as nossas conexões e para conseguir parceria financeira para o barco, porque o barco necessita de recursos financeiros. Nós precisamos de um barco maior, porque o desafio na Amazônia ela é imensa. Então, eu estou indo atrás de parceria. Como você falou, ninguém faz nada sozinho. E se nada nasce grande. Quando nasce grande é monstro. Né? Então, tudo que Deus faz começa pequeno e vai crescendo e vai se desenvolvendo e chega no nível, né, de relevância e de deixar um legado para esse mundo. Muito bom. Pegou essa chave aí, pessoal? Poderosíssima sobre conexões, né? Estar atento a isso. A gente bate muito nessa tecla. E o livro? O Poder da Expectativa. Esse livro lindo, maravilhoso. Confesso que ainda não li. Tive acesso ao livro, está com menos de um mês, né, na conferência lá em Primavera do Leste. Está na nossa lista de leitura. Porém, já dei uma folheada aqui, já vi bastante que o material está lindo, bem escrito, bem editado, diagramado, né, como a gente fala. É uma obra de primeira. Eu gostaria de saber, inicialmente, Fábio, o poder da expectativa. Por que o senhor escolheu esse título e o que significa viver com o poder da expectativa? Pastor Boniek, eu tive um insight, que esse insight é baseado numa pergunta. Faz quanto tempo que você não faz algo novo pela primeira vez para Deus? Faz quanto tempo que você não faz algo novo pela primeira vez para você? Porque não é só para Deus. Então faz quanto tempo que você não faz algo novo para a sua família, para o seu casamento, para a sua profissão, para o seu ministério? Porque tem muita gente que está amassando barro, vive na mediocridade, tem título e pode ter vários cursos, Sim. mas aquele curso ele não corresponde no dia a dia à qualidade, ações relevantes na vida dela. Então, eu queria, eu volto a dizer, né, eu queria mais. Eu sou uma pessoa que tenho fome. Sim. Né? Você sabe que ontem nós tivemos um churrasco, né? Sim. Top lá na beira do rio, Seputuba. Foi muito bom. Sim. E a gente devorou a carne. Então é o seguinte. Porco, picanha. Isso. Eita. Agora a gente tem que ter fome, né? A gente tem que ter fome de crescimento. Deus não é um ser monótono. Deus é um ser criativo.
A Bíblia diz, cantai um cântico novo. Tem cristão cantando cântico velho, 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 velho. Deus é Deus de coisas novas, né? Então, quando Deus falou que eu escrevi o livro, eu me senti... Qual o primeiro sentimento? O sentimento que eu era improvável. Uhum. Depois Deus falou comigo que ia escrever o livro, mas ainda eu não tinha tido um despertamento, né? Mas eu fui participar do encontro de liderança em São Paulo, e terminando aquele encontro, nós fomos lanchar, conheci um pastor americano que se move no profético, e Deus usou ele para falar comigo. Olha, eu tive uma visão, com o Senhor aqui, o Senhor estava escrevendo um livro. O Senhor vai escrever livro, porque Deus tem colocado coisas na sua vida, você tem experiência com Deus, você tem que compartilhar o que Deus te deu com outras pessoas. E eu conversando com um pastor jovem, né, um jovem que está tendo muito sucesso, eu tive um tempo lá, eu tive um encontro com ele no shopping lá em São Paulo, e sabe, e esse encontro surgiu um insight. Ele falou para mim: eu acabei de escrever um livro. E ele me falou, nós devemos escrever livros, porque livros, eles vão registrar verdades e princípios que vai tocar esta geração e a próxima geração. E quando você escreve um livro, você deixa um legado. Aquilo me tocou, me chamou muita atenção. Muito bem, eu voltei para Porto Velho, foi passando os meses, aí eu fui assistir uma conferência sobre avivamento. E o pregador é um pregador muito avivado, avivalista, que é escritor de 10 livros, ele falou que tinha escrito 10 livros, 4 livros de sucesso, e que ele é muito ruim no inglês, quem ajudava ele era a esposa, e ele pregou sobre a expectativa por Jesus. E, pastor Boniek, o insight que eu tive, isso no YouTube assistindo, foi a palavra expectativa, aquilo tocou no meu coração. Aí, passando o dia, surgiu, né, esse nome tão sugestivo, o poder da expectativa. Lindo. Por que o poder da expectativa? Porque o ser humano precisa de expectativa. Tá? Eu já estou cheio de expectativas para a minha segunda viagem para a Coreia. Te convidei para o ano que vem. Sim, a gente estarei ir para lá a com a Coreia, graça de Deus. Né? Então, a expectativa ela faz parte da vida, porque tem gente que tem uma expectativa negativa, né? Sim. De tragédia na vida. Sim. Né? Os amigos convidam ela, olha, pode ser no período de seca, né? Nós vamos passear, vamos fazer um piquenique, vamos fazer um churrasco, mas a pessoa tem uma expectativa tão negativa que ela diz, não vai dar certo, vai chover. Mas não é período de chuva, né? Então tem pessoa pesada, né? Sim. Então Deus tocou no meu coração e aí eu comecei a escrever. Eu escrevi 2 capítulos, porque quando você escrever o seu livro, você vai ver. Escrever um livro é como você construir uma casa. É uma construção. Tem vários processos. Eu escrevi 2 capítulos e parei. Aí fui participar de um evento lá em Rondônia. Veio uma irmã que na época eu não tinha afinidade com ela. Ela literalmente, eu estava orando pelo povo, ela vem gritando. Cadê o livro? Cadê o livro? Cadê o livro? Eu falei, meu Deus do céu, como que essa mulher sabe que eu estou escrevendo o livro, que eu parei de escrever o livro? Eu falei, eu estou escrevendo o livro. E ela foi bem enfática, escreve logo esse livro, e saiu. Ou seja, Deus me sacudiu, né? Sim. Aí eu retomei. Então esse livro, na verdade, tem 7 capítulos, com a conclusão 8, são 171 páginas. Agora, Deus falou que eu ia escrever, mas eu fiz minha parte. Eu fui ler, escrever, eu fui ouvir várias mensagens, eu fiz pesquisa, pedi graça de Deus, pedi ajuda de Deus. E Deus preparou Isaías, que é o diagramador, é um cristão lá de São Paulo. Top, parabéns, Isaías. Ele é excelente. Então, ele fez uma pesquisa, foi na livraria, ver quais as cores de destaque na livraria. E ele percebeu que era a cor vermelha, a cor amarela, a cor branca. Aí ele preparou 3 capas, me apresentou qual que eu ia escolher, e eu escolhi essa cor. A cadeira foi ideia dele,
foi uma contribuição dele. Uhum. O Júlio, que é metodista, que é professor universitário lá em Curitiba, foi o revisor, me ajudou muito no português, dando ideias. E aqui tem, né? Na segunda orelha, a foto da minha família, a Rosângela, que é psicóloga, a minha filha Madeleine. Interessante, a Rosângela está escrevendo o livro, né? E a Madeleine, minha filha, também está escrevendo o livro. Até o final do ano, elas vão lançar o livro. Então, eu quero dizer que Deus, você que está me ouvindo, Deus tem uma expectativa com a sua vida e com a sua história. E a minha oração é que a expectativa do céu invada a sua vida em nome de Jesus. Amém. Ô Gui, dá um zoom para mim aqui nessa capa aqui, ó. Já tá aí na tela aí da TV, mas olha só que obra legal. Que obra legal. Ele falou aqui da orelha aqui, ó, aqui da família. Olha que top aqui. Tem é uma marca-página, né, que tem aqui na página descrevendo aqui a trajetória dele aqui com a família, o estágio dele ali na região, e é uma obra que realmente tá bem bonita. Eu tenho certeza que vai contribuir com muitas vidas. O senhor disse que tem 7 capítulos aqui, com a conclusão 8. Qual o capítulo mais desafiador para o senhor escrever e por quê? Na verdade, nós já conversamos, né, pastor Boniek? Eu julgo que o desafiador foi todo o livro, sabe? Porque cada capítulo que eu terminava, iniciava outro, era outro desafio, e o desafio continuava. E tinha que concluir o projeto do livro, né? Sim. Entendeu? Mas eu acho assim que eu trabalho aqui a expectativa de Deus na vida de Gideão, que foi medroso, na vida de Isaías, que estava em crise porque o rei Uzias tinha morrido, capítulo 6 de Isaías. Mas por isso que eu falo, não subestime nada na sua vida, porque Deus pode te surpreender. Ele vai no templo e ele tem uma visão, ele vê Deus sentado num alto e magnífico trono. E acontece a chamada na vida de Isaías. Sim. Isaías se torna o profeta messiânico. Então eu estou falando aqui, eu falo também sobre a expectativa na vida de Davi, que foi rejeitado pela própria família, esquecido pelo pai. Expectativa na vida de Maria de Betânia, que amou Jesus, que quebrou aquele frasco de perfume que custava uns 16 mil reais e unge o corpo de Jesus, porque ela amou Jesus, né? Maria não era movida pela necessidade, mas pela prioridade. Eu coloco aqui também, fecho esse livro com o capítulo sobre avivamento, vivendo expectativa pelo avivamento. Pastor Boniek, está vindo aí um grande avivamento. Vai ser o maior avivamento na vida da igreja. Segundo os homens de Deus estudiosos, Deus vai salvar bilhões de pessoas na face da terra. Deus vai sacudir. E é interessante que hoje eu estava mexendo nas minhas redes sociais e tem um brasileiro que mora em Londres, o Ivan Kleber, que tem no Instagram. Ele estava falando que no Reino Unido, em 2022, 4% dos jovens iam à igreja. Hoje, estão indo à igreja, está acontecendo um fenômeno no Reino Unido, que é na Europa. Que muitas igrejas estão frias. 16% dos jovens estão indo na igreja. Eu vejo 4 vezes mais. Eu vejo que há um movimento de Deus na terra. Amém. Por isso que eu tenho esperança de ver dias melhores, por causa de Deus. Amém. Então, se você está com medo, esse livro é para você. Se você conhece pessoas que estão com a prioridade desalinhada, desbalanceada, compre e dê de presente para que elas possam aprender a alinhar a sua prioridade através de Maria, né, de Betânia, não é isso, bispo? Sim. E se você está precisando ser renovado na sua fé sobre o que está por vir, né, que tem gente fazendo tanto caos, né, gerando tanto medo, e esquece que da mesma forma que existe os fins dos tempos com uma prerrogativa, né, de destruição, também existe para os fins do tempo uma promessa que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Então, esse livro é para você e é para você dar de presente também. Uma ótima opção para você dar de presente. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para aqueles que sentem... essa aqui nós já
já mencionamos, que sente um chamado, né, para quem vai liderar esse livro aqui também é fantástico, né, Bispo? Sim, Quem vai sim. começar um projeto na sua vida pessoal ou até mesmo na vida ministerial, é algo que vai enriquecer. O que o senhor enxerga para o futuro da igreja no Brasil? E quando eu falo igreja, não estou dizendo somente igreja metodista, né? Mas a igreja de Jesus aqui no Brasil. Pastor Boniek, tem muitas pessoas, ou líderes, que estão sendo mensageiros do caos, da tragédia. Ainda que nós estamos vivendo um período muito complicado no Brasil, né? Uma crise na política, no judiciário, né? Na família, na educação, uma crise de valores, né? Eu e você aprendemos lá com nossos pais, com a igreja, o que é verdade, o que é mentira, né? E aquilo que nós aprendemos que é verdade, estão dizendo para nós que não é mais a verdade. Aquilo que nós aprendemos que era mentira, estão dizendo que agora é verdade. Então, é um mundo doido, maluco, né? Doente, que nós estamos vivendo. Então, eu creio, sim, que Deus tem dias melhores para a Terra, independente da crise em Brasília, independente da crise econômica no Brasil. Deus tem algo extraordinário através do seu Espírito. Então, eu acredito em dias melhores. Não estou falando que vai desaparecer todas as crises, todos os problemas das nações, do mundo. É porque o que deve nos mover, pastor Boniek, não são as circunstâncias, não são as coisas exteriores. O que deve nos mover é aquilo que os nossos olhos físicos não têm alcance, que vem do céu, que vem do coração de Deus, e que o Espírito Santo ele tem poder de trazer um novo ambiente, uma nova atmosfera para a vida do homem, da mulher, para a família nesse tempo. Amém. Receba aí do outro lado. Há uma nova atmosfera para você. O senhor com tanta coisa, né, na sua agenda, tantas atividades, vai para lá, vem para cá. Como que o senhor cuida da sua vida espiritual, da sua vida emocional, com tantas responsabilidades, Bispo Fábio? É tendo responsabilidade pessoal, ou seja, eu sou como um ser humano qualquer, um pobre mortal. Então eu vou completar em maio 60 anos de idade. Eu sei que muitos estão me dando 45 anos, mas eu estou cuidando da minha saúde. Teve um período que eu não cuidava da minha saúde, ainda sendo um líder bem-sucedido, orando, participando de vigília, eu não me cuidava. Então hoje eu não como qualquer coisa. Estou exagerando um pouquinho, porque eu estou aqui na sua casa esses dias, mas tem várias coisas que eu parei. Tem que aproveitar até ganhar, né, Bispo? Porque eu parei de comer várias coisas, porque eu fiquei muito doente, muito doente. A médica falou assim, todos os gatilhos do infarto estão armados, e eu estava me sentindo muito mal. Então eu fiz um tratamento com um médico integrativo, né? Nutrólogo. Então hoje eu tomo suplementos, porque é natural, com o tempo vai desgastando o nosso organismo. E tem coisas do nosso organismo que está faltando e tem coisas que estão em excesso no nosso organismo. Então eu procuro hoje, eu frequento a academia, o meu projeto de vida é chegar na velhice com menos problema de saúde, né? Com a perna forte, porque hoje, segundo a medicina, pessoas na terceira idade que têm uma perna frágil é um candidato à demência. Certo. Então a gente tem que cuidar da saúde. John Wesley, que foi usado por Deus para o movimento metodista, o grande avivamento na Inglaterra, ele levantava de madrugada e corria. E a maioria dos homens no século XVIII morriam com 45 anos de idade, 50, 55 anos. O Wesley morreu faltava alguns dias para completar 88 anos de idade, porque o Wesley cuidava, e tinha um cuidado integral, cuidava do corpo, da alma e do espírito. Então eu estou lutando, cuidando, eu me amo,
né? Eu quero bem, quero curtir os meus netos, né? Sim. E quero ter uma vida saudável. Agora eu vou fazer minha parte. Agora, quantos anos que eu vou viver na Terra, isso pertence a Deus. Chegar aí na velhice com seus 80, 90 anos e fazendo podcast, né, Bispo? Ensinando as Sim. pessoas. No tempo de descanso, o que o senhor gosta de fazer? Bispo, descansa? Descanso. É? O que o senhor gosta de fazer? Ninguém é de ferro, né? Hoje eu gosto de cozinhar, é uma terapia cozinhar. Gosto de assistir um bom filme, uma boa série, mas é um bom filme, um filme inteligente, Certo. um filme de investigação, de suspense. Eu não assisto porcaria. Ler, gosto de ler hoje, aprecio. Gosto de comer, né? De sair de férias, de viajar, de dormir. Então procuro dormir. Evito viajar de madrugada, só quando não dá mesmo, porque o sono que você perde, você não recupera mais. E a gente precisa de sono de qualidade. Uau! Gente, top demais esse episódio. Se você chegou até aqui, não para e não. Vamos até o final, que agora nós vamos para o ping-pong. O que é um ping-pong, Bispo? Eu vou te fazer uma pergunta que é o iniciar de uma frase. O seu desafio é concluir essa frase com uma palavra. Se o senhor conseguir concluir com uma palavra, o senhor está salvo. Se o senhor passar de uma palavra, para cada palavra é R$100 no Pix que o senhor tem que fazer depois. A Aline está ali contabilizando, fica à vontade. O senhor topa? Vamos? Então vamos lá. A vida é... Incrível. O Fábio é... Uma bênção de Deus. Deus é... Maravilhoso. Ser bispo da Igreja Metodista é... Pura graça de Deus. Escrever um livro é... Uma grande oportunidade. Família é... Inegociável. Dinheiro é... Necessário. Saúde é... Muito importante. Um homem que o senhor admira. Um homem que eu admiro, Jesus. Uma mulher que o senhor admira. 2 mulheres. A minha mãe, Filomena Lopes da Silva, louvo a Deus porque ela me gerou na oração. A minha esposa, Rosângela, e mais uma mulher. A minha filha, Madeleine, que é incrível, maravilhosa. Tudo bem. Uma qualidade que o senhor admira nas pessoas. É a capacidade que elas têm e têm o direito de mudar de vida. Uau. Um filme que te marcou. O Peregrino. Um livro que te marcou. O Vinho Novo é Melhor. Um lugar que te marcou. A Igreja Metodista de Rondonópolis. Uau. Bispo, um versículo que tem sustentado sua caminhada. Na verdade, pastor Bonetti, eu quero aqui dizer que é um texto. Certo. Os Salmos 23. Deus toca muito no meu coração porque Davi foi incrível, né? Sim. Davi pecou, ele errou, mas Davi tinha uma capacidade de se arrepender e aceitar a repreensão do Senhor. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Os homens e mulheres desse tempo, eles não aceitam repreensão. E quem não aceita a repreensão não tem como superar suas dificuldades e ter uma vida saudável. E no Salmo 23, Davi diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos ou adversários. Unges minha cabeça e o meu cálice transborda. E se unges minha cabeça, Davi está dizendo assim: eu quero mais de Deus. Eu tenho fome de Deus. Eu quero a unção de Deus na minha vida, a glória de Deus, a presença de Deus. Então é o seguinte, o Salmo 23, ele é sensacional, extraordinário, fala muito ao meu coração e termino aqui dizendo: eu tenho fome de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Jesus. E pastor Bonetti, já quero deixar aqui para os ouvintes, estou escrevendo o meu 2º livro. Uau. Na verdade eu tenho 6 títulos de livro para escrever. Comecei a escrever e não paro mais. Muito bom. Que
episódio top, poderoso, uma alegria gigante, inenarrável receber o senhor aqui. Está marcando o nosso podcast, é o primeiro bispo da nossa igreja que a gente recebe. Deixo claro que o Bonicast está aberto para receber os nossos bispos e bispa da Igreja Metodista. É uma honra, né, servir essa igreja, ser um pastor nessa igreja, né? E, bispo, para nós encerrarmos nosso bate-papo aqui, antes de eu te agradecer, entrarmos no final, eu quero que o senhor olhe para essa câmera, eu quero que o senhor imagine o seguinte: Deus está dando para o senhor a oportunidade agora, né, de deixar uma mensagem, e vamos imaginar que essa mensagem ela vai ser decodificada a ponto de que as pessoas vão entender nas suas línguas, nas suas etnias e na sua idade. Criança vai entender, vai chegar para ela, o americano, o africano, o brasileiro, enfim. Qual é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para o mundo nesse momento? Tá. Antes dessa mensagem, pastor, eu quero registrar aqui o meu agradecimento à família Silva e Cosme, que é a minha família, a família da minha esposa, a família Andrade, né? Quero agradecer. E quero aqui registrar o meu agradecimento ao Polo Metodista de Rondonópolis e à Igreja Metodista, que me dá esse espaço para servir o reino de Deus nessa época aqui na Terra. Uau, amei. Eu quero afirmar para você que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Tenha atitudes claras e firmes com você mesmo, com a sua vida, com a sua família, porque através de uma atitude assertiva, Deus vai realizar uma revolução de transformação em você e através de você para tocar esta geração e a próxima geração. Sabe por quê? Que você tem que ter uma atitude assertiva, porque a vida é rápida, curta e passageira. Pense nisso. Jesus acredita em você. Uau. É isso aí, pega essa chave. Bispo Fábio, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe e continue te usando poderosamente. Foi uma alegria. Gostou? Adorei. Vai vir de novo? Sim. Gente boa, não perca os nossos próximos episódios da temporada Grandes Líderes aqui do Bonicast. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse episódio com mais gente que você ama e eu te vejo no próximo episódio. Fala comigo!